Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Verso 3. Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Parece que isso se repete, né? Parece que essa palavra do apóstolo Paulo aqui, aos Gálatas, ela deveria ser dita a Caioaba. Só Caioaba? Não. As igrejas, de uma forma em geral. Ele fala, o que te enfeitiçou? O que enfeitiçou vocês? Parece que nós fomos enfeitiçados pelas estratégias neopentecostais, estratégias de worship, estratégias. Não, porque o louvor que presta só se for o que todo mundo está tocando. Porque a forma que funciona, a igreja que funciona, é só que tem parede preta, luz, tela de LED. Que o lugar que Deus está é só o lugar onde tem fumaça, onde faz barulho. Pastor, mas o senhor está dizendo isso para a gente? Porque o senhor está dizendo que nós não podemos ter isso? Não. Eu estou dizendo para você que nós não podemos ser enfeitiçados pelas estratégias, pelos planos humanos. Ele está dizendo, sabe, abismado, apavorado. A fala de Paulo é, sabe, uma fala desesperada. O que está acontecendo com vocês? Ei, igreja brasileira, o que está acontecendo conosco? Nós estamos jogando fora princípios de Deus. Essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pela obra da lei que receberam o Espírito Santo ou pela fé na mensagem que ouviram? Foi pelas estratégias? Foi pelos projetos? Foi pelos planos? Foi pelas obras? Pelas facilitações? Pelas plataformas? Por onde? Nós estamos nos preocupando muito mais em trabalhar para ter pessoas, para acolher pessoas. Isso nós temos uma estratégia, nós pensamos todo dia, nós planejamos todo dia, estamos nos preocupando tanto com essas coisas, estamos deixando de nos preocupar de acolher o Espírito Santo. Vocês são tão insensatos assim. Olha o que Paulo está dizendo, vocês são tão insensatos assim. Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelos seus próprios esforços. Verso 4, e é esse que eu vou falar nessa noite. Não sei nem porque eu te disse todas essas coisas agora, mas o Espírito Santo sabe. Vocês experimentaram tantas coisas em vão. Em outras versões está dizendo assim: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade não foram em vão? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Coloca a sua Bíblia aí no assento. Será que sofremos tantas coisas em vão? Pastor, o que Paulo estava querendo dizer para a igreja dos Gálatas? A gente, quando fala sobre os Gálatas, a gente pensa que está restringindo apenas um povo, né? Mas não. É como se você estivesse dizendo para mim assim, hoje, nada é em vão do que nós passamos. Porque nós começamos a negociar princípios quando nós começamos a achar que todas as nossas dores, que tudo aquilo que nós passamos, que todo o nosso sofrimento é em vão.
Porque nós olhamos para o lado e começamos a achar que pessoas não estão passando por aquilo que nós passamos, que pessoas não estão tendo os mesmos enfrentamentos que nós temos, e que elas estão vivendo uma vida muito melhor do que as nossas. As nossas dores não são em vão. Você pode fechar os seus olhos? Pai, essa é a tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, que o teu Espírito fale nesse lugar. Que tu se revele. Que, ó Deus, o poder da tua palavra transforme mente e corações nesse lugar. Que possamos sair daqui transformados. Que possamos ter uma vida completamente diferente. Não a partir de uma proposta humana, não a partir de um insight humano, mas a partir da revelação da tua palavra, que é suficiente para as nossas vidas. Ó Deus, eu me coloco à disposição. Faz o que tu tem para fazer nesse lugar, porque a única coisa que eu posso fazer é atrapalhar, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fala o teu povo, libera o teu povo, descortina a tua vontade diante dos olhos do teu povo. E eu te peço isso em nome do teu filho Jesus. Você orou comigo, diga graças a Deus. Antes de você sentar, olha para uma pessoa e diga para ela assim: nada do que você passou em vão. Isso, você pode sentar. As dores que nós enfrentamos na nossa vida, elas não são em vão. As coisas que nós sofremos, elas não são em vão. Nós falamos sobre um ponto de vista aqui de Paulo aos Gálatas. E eu quero te permitir nessa noite enxergar isso para além dos Gálatas, enxergar a sua vida. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, se eu veio aqui essa noite trazer uma mensagem de autocomiseração, de autoflagelo. Não é isso, não. A minha ideia não é que você saia daqui dizendo assim: eu tenho que ser um flagelado, eu tenho que viver uma vida difícil, eu tenho que viver uma vida humilhante, porque é isso mesmo, né? Que a vida com Deus não é essa coisa de desfrutar do melhor, que essa vida, não é isso. Não. Eu acredito piamente que Deus tem o melhor para a nossa vida, que Deus separou o melhor para cada um de nós, que Deus tem, sabe, uma proposta de algo que ainda não passou na sua mente, algo que você não conseguiu imaginar, algo que é muito além do que você possa pensar. Mas eu quero te fazer refletir sobre a palavra de Deus. Nem sempre houve glamour, nem sempre foi lindo ser pastor. Hoje qualquer um se titula pastor. Hoje qualquer um recebe. Essa é a minha maior dificuldade. Aí tem gente que fala assim: quero fazer gabinete, mas eu não quero voltar atrás. Meu filho, não faz não. Você está no lugar errado. Porque eu não vou reconhecer nada que tenha sido feito por aí. Porque hoje é glamuroso ser pastor. Ser pastor de ovelha é coisa difícil, gente. A ideia de pastor não é uma ideia glamurosa que as escrituras traz. E é importante você entender isso. A gente olha para a Bíblia sob dois prismas. Quando você olha no Velho Testamento, você olha sob o prisma judaico. Então você precisa entender. Quando você olha para o Novo Testamento, você já olha para um prisma mais cristão, completamente diferente, com situações completamente diferentes. Então a ideia de pastor é aquele que sobe a montanha, cuidando das ovelhas, aquele que o salário dele é infinitamente inferior ao que uma ovelha pode proporcionar ao Senhor. É aquele que está nos dias frios com a ovelha. É aquele que não tem resultado. Não é essa coisa glamurosa, cheio de brilho. Nem sempre foi assim. Os chamados e os escolhidos na Bíblia fala sobre luta, sobre batalha, e não sobre glamour. Ué, pastor, mas Deus escolheu gente para estar no palácio. Ué, pastor, mas Deus escolheu gente para sacerdote. É verdade, mas nem sempre. Vou corrigir, nunca foi desejável.
Que isso, pastor? Nunca foi desejável. Nunca foi aquela coisa assim: olha, eu vou ser o pastor. Não, o apóstolo Paulo teve que dizer assim: ei, quem inspira pelo episcopado, boa coisa faz. Sabe por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque não era fácil. Hoje, pastor tem salário, nada contra. Pastor tem que ter carros luxuosos, nada contra, trabalha para ter. Tenho os meus, já tive os meus, vendi, estou com o meu caidinho, terei de outros, mas trabalha para ter. Pastor hoje quer passear. O glamour, né? Essas coisas que não faziam parte, elas entraram, encheu o ministério pastoral de prestígio, né? Que pastor tem que estar, né, ao lado das lideranças. Por quê? Porque o prestígio abre portas, traz acessos, facilita. Ei, igreja brasileira! Ei, povo de Deus, aonde nós estamos? Pastor, o senhor está dizendo de pastores? Eu preciso começar em mim, né? Eu preciso cortar a carne. A Bíblia sempre mostrou para a gente que ser escolhido, ser separado nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Viver coisas lindas de Deus nunca foi fácil. Viver coisas extraordinárias de Deus nunca foi fácil. Você precisa desafiar a sua própria mente a acreditar nas coisas impossíveis para que o inexplicável possa acontecer na sua vida. Não é fácil isso. É fácil acreditar nas coisas impossíveis. É fácil olhar para aquilo que todas as probabilidades dizem não, e Deus disse para você sim, e o Espírito Santo disse para você sim, e você abre a boca e diga: eu acredito que Deus vai fazer. Todos vão quê? Te ridicularizar. Louco! Porque nunca foi fácil. Porque nunca foi fácil fazer aquilo que Deus mandou fazer. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus mandou fazer nunca está associado com os planos e as estratégias humanas. Homens se separam daquilo que é a chamada de Deus, porque homens comuns não são capazes de suportar aquilo que Deus quer fazer em homens especiais. Pessoas especiais passam por dores, por lutas, por abandono, por rejeição, mas são tratadas e cuidadas por Deus e vivem coisas extraordinárias. Deus não tem te trago até aqui para te abandonar. As dores, elas se tornam o palco que coloca a nossa vida, as luzes da nossa vida, para mostrar o quanto nós somos capazes de ser fortes, resilientes, poderosos e antifrágeis. Dores é o palco perfeito para Deus desenvolver aquilo que Ele precisa em você. Mas, irmãos, quando a gente olha para a vida com Deus, a gente acha que a gente vai aqui entregar uma oferta e Deus vai abrir a porta. Nós achamos que vamos fazer parte do ministério. Nós vamos entrar para o ministério e Deus vai começar a mudar, vai trazer povo, vai trazer gente. As pessoas estão querendo gente, mas não estão querendo andar com gente no deserto. Você está entendendo isso? Deus só dá gente para quem está disposto a andar com gente no deserto. E andar com gente no deserto é andar com gente reclamando no ouvido, andar com gente chorando pelos cantos, andando com gente tentando desistir, e você dizendo: não para, não desista, que a nossa terra prometida está ali na frente. Vamos dar mais um passo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela assim: Deus não permite você passar por problemas, por dores, se Ele não estiver disposto a te ensinar. Nem sempre ser escolhido, eu ouço muito hoje, fico olhando, comecei falando sobre pastores, mas o que é muito comum, as pessoas se levantaram no meio da igreja e dizer assim: eu tenho chamado.
Antes o camarada tinha medo de dizer que tem um chamado. Ele falou assim: opa, eu tenho um chamado. Antigamente dizer que era ter um chamado é você entrar para enfrentar um Golias. Antigamente ter um chamado era enfrentar, sabe, os filisteus, era enfrentar o povo que estava ali para destruir a sua vida. Ter um chamado era ter as pessoas em volta, não para te aplaudir, não para te levantar no pedestal, mas para consumir a sua vida, para, sabe, detonar a tua vida. Nós estamos confundindo as nossas vontades, as nossas percepções com aquilo que é o chamado de Deus. Deus chamou José, Deus falou com José, Deus revelou a José em sonhos, mas Deus mostrou os feixes. Mostrou. Fala para o seu irmão, ele mostrou os feixes. Fala para ele assim, ele mostrou as estrelas. Fala para ele assim, mas ele não mostrou. Fala para ele não mostrou o poço. Fala, ele não mostrou a cisterna. Diga assim, ele não mostrou a prisão. Diga, ele não mostrou o tempo de abandono. Ele não mostrou o tempo de rejeição. Mas ele chamou José. Você está entendendo isso? As dores são utilizadas para forjar a nossa liderança. Deus nos chama para nos ser, sabe, para que nós possamos ser forjados, separados por Ele. Deus escolhe Moisés, Deus escolhe José. José vê túnica, José vê palácio, José vê casa linda de Potifar. Mas José precisava entender e enxergar o lugar de abandono na prisão, de esquecimento. Um dos momentos mais lindos da prisão de José é quando ele diz assim: cadê aqueles camaradas? Aqueles camaradas que eu falei para eles se lembrarem de mim. Onde eles são? Por onde eles andam? Sabe que essas coisas são as coisas que acontecem na nossa vida? Cadê aquelas pessoas que diziam que eu era escolhido? Cadê aquelas pessoas que diziam que havia uma palavra sobre a minha vida? Cadê aquelas pessoas que diziam para mim que eu era profeta? Cadê aquelas pessoas que diziam para mim que as coisas iam se resolver? Cadê as pessoas que falaram que o meu casamento seria restaurado e o meu casamento acabou? Cadê aquelas pessoas que diziam que eu seria curado do câncer, que ela seria curada do câncer, mas ela morreu? Cadê aquelas pessoas que não contaram a verdade? Que mesmo na morte, que mesmo na dor mais aguda, na separação, Deus tem um propósito e Ele não para nunca. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Deus tem um propósito. Fala para ele assim: Deus não mostrou o palácio. Diga assim: Deus não mostrou. Diga: Deus não mostrou. Diga: Deus não mostrou. Mais forte, diga assim: Deus não mostrou. Isso. Deus não mostra aquilo que nós queremos ver. Davi é ungido rei, mas Davi volta para trabalhar. Deus não mostrou para Davi o palácio. Diferente do que Deus fez com José, Deus não deu a Davi nada material. Deus disse para Davi: tem algo diferente sobre a sua vida que eu ponho hoje sobre a tua vida. E Davi passou a viver com essa certeza, com essa convicção de que havia algo diferente na vida dele. Pastor, onde o senhor quer chegar? Davi foi ungido rei, mas voltou para trás das malhadas. Davi foi separado rei, mas estava nos vales do abandono e do esquecimento. As suas dores não vão produzir a sua morte. Preste atenção que eu vou te dizer. Muitas das vezes, as coisas pelas quais nós estamos orando, fomos separados por Deus para enfrentá-las. Vou repetir isso. Muitas das coisas pelas quais nós estamos orando, nós fomos separados por Deus para enfrentá-las. José queria sair da prisão, mas Deus separou aquele tempo na prisão para ensiná-lo. Talvez você está orando por situações na sua vida que Deus separou para você. Que loucura é essa, pastor? Deus separou para você. Muitas das vezes, as dores pelas quais nós pedimos para ficar livre,
precisamos enfrentar. Sabe aquelas orações que você faz? Eu não aguento mais, eu não suporto mais, acaba logo com isso, me livra logo disso. E Deus está dizendo para você: não vou te livrar, eu não vou te livrar. Eu imagino os anjos se reunindo, dizendo: ei pai, tenha mais misericórdia dele. Ei pai, ajuda ele é bonzinho. Que a gente sempre tem alguém, né? O Espírito Santo intercedendo, os anjos se reunindo, dizendo: vai, livra ele. E o pai dizendo: eu não vou livrar, eu não vou livrar, eu não vou tirar José agora, porque não está na hora. Porque a hora que eu tirar José do poço, a hora que eu tirar José da prisão, ele vai para o lugar mais alto que essa terra pode ter. Ele não sai agora, porque eu estou preparando o caráter dele. O cara sai de lá, ele sai pronto. Nenhum dos seus irmãos seria capaz de suportar o que ele suportou. Se os dias fossem abreviados na prisão, José não seria capaz de suportar o que suportou diante dos seus algozes. Os seus irmãos chegaram diante dele. As escrituras diz que ele fica inconformado. O seu semblante se transforma, a sua vida se transforma. Ele começa a fazer uma leitura recapitulando tudo que ele passou por conta dos irmãos. Ah, pastor, mas ele queria fazer o mal. Ele não estava totalmente pronto. Que isso, pastor? Não estava? Não. Tanto que ele segura o quê? Benjamim. Ele estava disposto a colocar aflição na vida dos irmãos, na mesma proporção que ele viveu. Sabe por quê? Porque ele sabia, quando os meninos chegassem para falar com o pai que Benjamim estava preso, isso ia trazer um problema sério. Pastor, mas ele estava decidido a resolver o problema. Será que estava? Ou será que Deus deu a última lapidada nele e disse: ei José, ei José, ei José, eu sabia que faltava isso, José. Por isso eu retardei a tua saída. Por isso que 2 anos eles não se lembraram de você. Por isso passou esse tempo todo. Você está me acompanhando? Você está entendendo isso? Você não saiu porque você ainda faltava alguma coisa. E José chora. Pastor, o que acontece? Isso estava viajando? Sim. José chora. José entra em contrição, porque ele estava mantendo Benjamim. Embora Benjamim fosse o irmão do coração dele, mas ele entra em contrição, sabe por quê? Porque alguma coisa ainda resistia no coração de José. E Deus está te dizendo, está dizendo para José e está dizendo para você: enquanto resistir, enquanto houver resquício do seu passado, daqueles que te machucaram, daquele que te feriu, você não está pronto para sair do lugar de dor e entrar no lugar de vitória. Nem sempre você vai conseguir sair do lugar da onde você tira pessoas. Eita Deus, você entendeu isso? Nem sempre você vai conseguir sair do lugar que você está acostumado a tirar pessoas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você entendeu o que o Espírito Santo está falando? Jesus: pastor, vamos no topo. Para mim não falar para você de Maria, para mim não falar de José, para mim não falar de Davi, para você dizer assim: mas é Davi, mas era José. Fale, vamos lá no mestre. O mestre dava vista ao cego, o mestre fazia paralítico andar, o mestre ressuscitava mortos, o mestre estancou o sangue da mulher com fluxo, com hemorragia há 12 anos, mas não foi capaz de paralisar o seu sangue, que era derramado, trazendo toda a sua vergonha na via dolorosa. Ele não foi capaz? Não, ele estava ensinando para mim e para você que nem sempre as pessoas que você tira de um lugar é o suficiente para que você saia desse lugar. Você entendeu isso? Pela via dolorosa, Jesus ia sendo humilhado.
pelos caminhos até o monte da caveira, do Gólgota. Jesus estava sendo humilhado, machucado, ferido. Esse não era o Jesus parecido com o Jesus que entrou na entrada triunfal, que todos diziam: Hosana, Hosana, Hosana ao rei, Hosana ao rei. Esse Jesus agora é o Jesus humilhado, é o Jesus destroçado, é o Jesus envergonhado, é o Jesus abandonado, é o Jesus sangrando, é o Jesus sangrando, mas é o Jesus que vai para o Calvário. Pastor, o que o senhor quer dizer? As dores nos ensinam que os lugares de morte não são o nosso fim. Nem sempre o que você foi capaz de fazer na vida do outro, você é capaz de fazer na sua vida. Um dos maiores pastores dos nossos dias, talvez uma das vozes mais proeminentes dos nossos dias, precisou aprender como viver com o suicídio do seu filho. Milhares de igrejas do mundo inteiro vivem a partir do que Deus deu para ele. Pessoas estão conectadas com ele no mundo inteiro, mas ele precisou aprender a conviver com o suicídio do seu filho. Quantos filhos de mulheres, quantas pessoas largaram, quantas pessoas desistiram do suicídio por conta das palavras de Rick Warren. Mas hoje ele precisa viver com a dor de ter perdido o seu filho, mesmo ter sido um instrumento para salvar milhares de filhos. Isso não quer dizer, meu irmão, entenda isso, não quer dizer que Deus precisa fazer porque você fez pela vida de alguém. Não é porque você sangrou por alguém que você precisa sair desse lugar de dor. Jesus foi até o final. Ele esteve em Antônia, ele foi crucificado, ele foi condenado, ele foi julgado, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi maltratado, mas ele foi até o fim. Mas não é esse Jesus o Todo-Poderoso? Não é esse Jesus o grande? Não é esse Jesus onipotente? Não é esse Jesus que vai livrar? Não foi esse que entrou pelas portas douradas em todos, exaltando o nome dele? Sim, livrou muitos da morte, mas não poderia se livrar da sua própria morte, porque a sua morte não era o fim, mas a sua morte era a chave, era a porta para que uma humanidade tivesse a vida eterna. Entenda isso. As suas dores podem ser exatamente o que Deus precisa para levar a tua família, a tua casa, os teus amigos a outra dimensão. Você entendeu isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: as suas dores, diga assim, as suas dores, mais forte, as suas dores vão te levar, diga, vão te levar para outra dimensão. Você pode aplaudir o Senhor? Você é inteligente. Você é inteligente. Você já entendeu que aquilo que nós chamamos de dor e sofrimento nada mais é do que os desígnios de Deus para a nossa vida? Você entendeu? De José a Jesus eram os desígnios de Deus. José tinha que ser traído. Mas poderia ter outras formas, sim, mas ele deveria passar pelo que passou. Entende isso? Davi deveria passar pelo que passou. Gente, está quente. Davi deveria passar pelo que passou. São os desígnios de Deus. Deus tem os seus desígnios. Deus pode ordenar algo dos céus e você se estabelecer na terra. Deus pode provocar movimentos dos mais diversos, mas nós não podemos fugir dos desígnios de Deus.
Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes nós nos encontramos um lugar e começamos a dizer: se eu estou enfrentando tudo isso é porque eu estou em pecado. Se eu estou enfrentando tudo isso é porque as coisas estão erradas. E nós costumamos ouvir isso de pessoas, de religiosos, dizer: olha, você está na moenda, você está na prova, você está nisso, você está naquilo, você está naquilo outro. Sempre como uma ação do inferno, sempre como uma atitude do inferno. E eu quero te dizer uma coisa: os desígnios de Deus não são glamourosos, mas são eternos. O que Deus vai provocar na tua vida não é agora, para os homens aplaudir, para as luzes, homens te reconhecer. O que Deus vai produzir na tua vida nos tempos de dores, o que Deus está produzindo no seu tempo de sofrimento, será ecoado na eternidade. Você vai andar no céu e eles vão falar de você: foi ele, foi ela, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele que o céu se moveu em favor dele. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: o céu vai se mover. Abra a boca, diga assim: o céu vai se mover. Às vezes você pode ajudar pessoas, às vezes você pode atenuar dores de pessoas, às vezes você pode livrar pessoas de dores, mas você não pode se livrar das suas dores, porque as suas dores não são a ação do inferno. As suas lágrimas têm algo precioso. Há algo precioso no teu choro, há algo precioso na tua dor, há algo que a gente não consegue entender no teu sofrimento, que vai potencializar a sua vida, que vai elevar a tua vida, que vai mudar o nível da tua vida. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: chega. Fraco, diga assim: chega. Tem dores que nós não conseguimos nos livrar. Nós livramos pessoas das dores da destruição do casamento. Nós livramos pessoas das dores, sabe, com filhos. Tem dores que nós não conseguimos nos livrar. Definitivamente as dores e os sacrifícios que nós passamos e enfrentamos produz algo no céu que nós não temos a menor ideia, mas que vai refletir sobre a terra e sobre a eternidade. Algo que você precisa entender é que as suas lágrimas o habilitam, que as suas dores o habilitam, que o seu sofrimento te prepara. Para de buscar soluções práticas. Jesus não buscou soluções práticas. Para de buscar soluções práticas. Para de buscar caminhos fáceis. Para de buscar maneiras fáceis. Para de pular de um canto para o outro. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: vocês se esqueceram. Vocês se esqueceram. Foi por quê? Foi por obra, foi por resultados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Foi porque porta se abriu, ou foi porque você creu no Deus que abre portas? Foi por quê? Porque veio a cura do câncer, ou porque você creu no Deus que cura câncer? Foi por quê? Foi por obras ou pela fé? Põe a mão no ombro do seu irmão, fala para ele assim: a vida hoje vai mudar. Mais forte, diga assim: a vida hoje vai mudar. Fala para ele assim: há uma razão para as suas dores. Para de buscar saída. Começa a aceitar os desígnios de Deus. Nós resistimos aos desígnios de Deus. Quando os desígnios de Deus falam sobre batalhas e lutas, nós atribuímos os desígnios de Deus às ações do inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta isso, em nome de Jesus. Um ungido do Senhor, um separado do Senhor, não se preocupa com o inferno, porque o inferno foi resolvido no Calvário. O ungido de Deus se preocupa em ser forjado, ser transformado, para que a glória seja manifesta. Que diabo que? Tem gente que se não tiver diabo, não funciona. Abre a tua boca e comece a engrandecer a Deus. Você pode fazer isso? Você pode ficar de pé? Fica de pé aí um minutinho. Fica de pé. Mas se você não for engrandecer a Deus, você pode ficar sentado. Fica de pé. Antes de chorar, você vai agradecer. Antes de chorar, você vai louvar. Antes de reclamar, você vai louvar. Você pode fazer isso agora? Você pode louvar a Deus? Vamos. Louva a Deus aí, dá um glória a Deus. Fala alguma coisa para Ele. Vamos. Isso, dá. Vai. Isso, para não, vamos. Abre a boca, tem gente calado, abre a boca.
Glorifica Ele. Levanta a tua mão direita e diga para Ele: seja glorificado o seu nome, seja exaltado o Rei da Glória, seja louvado e bendito. Dá Ele louvor, dá Ele louvor. Para de reclamar. Para de reclamar, para de chorar. Aceita os desígnios de Deus. Dê a Ele louvor, dê a Ele louvor. Se senta. Eu ainda não terminei. Há uma razão pela qual você foi esquecido. Há uma razão pela qual você foi lançado no lugar de escuridão. Há uma razão pela qual você está no anonimato. Há uma razão pela qual você está enfrentando uma temporada no deserto. Tempo de deserto não é para destruir a sua vida. Moisés foge. Você conhece muito bem a história. Moisés está lá no Egito, criado, cuidado, ensinado, preparado. Mas Deus começa a levantar em Moisés algo. Às vezes a gente está no nosso cantinho, né? Não é? Às vezes nós estamos no nosso cantinho e Deus vai lá no cantinho e começa a levantar um negócio. Daqui a pouco você está envolvido com tantas coisas, você fala assim: eu só queria estar sentado assistindo o culto. Já teve isso? Moisés só queria continuar no palácio. Aí ele passa e vê um egípcio, um soldado, humilhando um hebreu. Moisés não sabia, mas Deus já tinha algo preparado e mexe nas entranhas de Moisés. Sabe por quê? Porque quando as nossas entranhas são expostas, nós nos permitimos ser transformados. Vou tornar isso mais simples. Quando as resistências são quebradas, a nossa fragilidade mostra quem verdadeiramente nós somos e o que precisamos. Moisés se revolta, mata aquele egípcio. Curiosamente, não, se repetindo o que acontece até os dias de hoje. O ímpio, o mentiroso, o carnal, ele mente, fala alguma coisa, o outro do lado fala assim: eu acredito nele. Você, crente, fala a verdade, alguém para do lado e diz assim: será que ele está falando a verdade? Porque a gente acostumou a matar os que estão do nosso lado. Você entende isso? Volta aqui de Moisés. Agora Moisés foge. No deserto ele encontra quem? Encontra Jetro, que depois vem a ser o seu sogro, né? E Jetro começa a ensinar ele. Foi isso que Jetro fez? Jetro começa a usar ele. Curiosamente, Jetro usou Moisés por 40 anos. Curiosamente, ou Jesus, ou o Senhor da Glória, sabia exatamente o tempo que ele precisava ser treinado para ele poder estar pronto para conduzir o povo que ele estaria tirando do Egito. O interessante é que o Senhor não tirou Moisés do deserto, deixou Moisés durante 40 anos ali. Se fim dos 40 anos é passados 40 anos, sabe quem foi lá chamar Moisés? Sabe? Foi Ramsés que foi criado com ele como irmão? Não. O próprio Deus falou assim: ei Moisés, chegou a hora. Você não sabe, você acha que estava abandonado, vivendo essa vidinha aqui, mas eu te trouxe de lá para ficar na mão dos inimigos, para aprender a viver no deserto, porque eu tenho com você. Você vai ver já já como esse tempo foi importante na tua vida. Aí ele pega agora, fala com Moisés na sarça, enche Moisés de novo de ânimos 40 anos depois, e agora leva ele para o Egito.
leva ele para o Egito e ele começa aquela batalha ali. Ei, não tem glamour, é batalha. Não tem glamour. Escolhidos não tem glamour. Escolhidos estão diante de desafios. Escolhidos estão diante de batalha. Separados estão diante de luta. Separados estão diante do improvável. Separados estão diante de desafios, de conflitos. Você entende isso? As suas dores te preparam para os conflitos que vão exaltar os desígnios, os planos de Deus na tua vida. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu estou pronto para viver os desígnios de Deus. Diga: eu estou pronto para viver os desígnios de Deus. Agora, ele pega Moisés e começa. Moisés achou, conhecendo o deserto como ele conhecia. Eu imagino que Deus falou assim: olha, tu vai para a terra prometida, para um lugar que eu separei. Ele conhecia o deserto. Ele sabia que a viagem não era longa. Pastor, onde está isso? Isso está muito claro em Baal-Zefon. Sabe por quê? Baal-Zefon revela muita coisa para a gente. Porque quando Deus manda Moisés fazer o povo retroceder para Baal-Zefon, Moisés tem a nítida compreensão de que Deus está arrumando uma cilada para ele. Porque ele sabe que aquele caminho era impossível. Não tinha alternativa a não ser o mar se abrir. Mas quem aprendeu a se aproximar do elemento comum que se transforma em extraordinário, sabe ouvir a voz de Deus, porque o sobrenatural vai se manifestar. Você entendeu isso? O elemento comum é a sarça. Qualquer lugar que você chega no deserto, você encontra sarça. Mas se aproximar da sarça é só quem aprendeu a ouvir a voz incomum. Pastor, onde o senhor está chegando? Agora o povo está caminhando no deserto. Mas a viagem era tão curta. E passaram quanto tempo? Quanto? 40? É isso? 40 anos. E quanto tempo Moisés ficou no deserto? Sendo treinado por Jetro? Quanto? Entende que o tamanho da sua dor é exatamente o que você precisa para receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida? Entende que o tamanho da tua luta é exatamente do tamanho que você precisa para viver todos os projetos de Deus. Deus estava dizendo: Moisés, eu estou te habilitando. Moisés, eu estou te capacitando. Moisés, eu estou te preparando, porque você vai ver mar se abrir, porque você vai ver cordonizes cair, porque você vai ver coluna de fogo, nuvem, tu vai ver milagres, gerações sendo formadas. São 2 milhões de pessoas, Moisés, que vão andar a partir do som da tua voz. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: nunca foi fácil. Fala para ele: nunca foi fácil. Na cabeça de Moisés eu estou no lugar seguro, com Jetro. Na cabeça de Deus eu estou te preparando. Na sua cabeça eu estou no lugar de dor. Na cabeça de Deus você está no lugar de preparo. Você entende isso? Fala baixinho para o seu irmão: suas dores não são em vão. Fala para ele: suas dores não vai destruir os planos de Deus na sua vida. Nossas dores, nossos sofrimentos nunca são em vão. Agora eu preciso nessa noite que você deixe de ser frouxo. Ah, pastor, não tem outra palavra. Deixa de ser frouxo. Você vai passar por muitos desertos, porque Deus está preparando esse lugar. Eu sei que você já foi muito traído. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: eu sei o que é ser traído. Ah, pastor, o que é isso? Eu sei. Eu sei o que é ser humilhado dentro de uma igreja. Eu sei. Antes eu não sabia por quê, mas hoje eu sei. Eu sei por quê. Eu sei que é ser abandonado. Eu sei que as pessoas dizem: vai em qualquer lugar, mas não vá a Caioaba. Eu sei. Sabe por quê? Porque Deus estava me preparando não para Caioaba. Deus estava nos preparando
para 50, para 100, para 200 igrejas, para me ensinar a pastores a dizer: não desista, continua, porque eu já passei por isso e eu sei que Deus vai te levantar. Você entende isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus está te ensinando nas suas dores, para que você possa ensinar a outros. Deus quer tornar o lugar que você está o suficiente. Ué, pastor, mas o suficiente não era a palavra da oferta? Não. Deus quer ensinar para você que aonde Ele está com você é o melhor lugar. Que é isso, pastor? É isso. Se Deus está contigo na fornalha, fora da fornalha não é melhor que dentro da fornalha, mas está aquecido. Deus é melhor, porque estar no lugar onde Deus está é melhor do que estar no lugar onde Deus não nos mandou estar. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: ele te pegou agora. Fala assim: é hoje. Deus quer te tornar forte o suficiente para quando chegar a hora, você saiba exatamente para onde ir. O lugar que você está é exatamente. Fala assim para o seu irmão: é ruim? Talvez você esteja dizendo assim: pastor, tu não sabe o que eu estou enfrentando. Talvez você esteja dizendo: pastor, lá em casa o negócio está complicado, são muitas dores. Pastor, o senhor está falando aí é poético. Já passaram 10, 20, são 30 anos. São 20 anos vivendo assim. $40. O lugar que você está. Eu vou falar isso baixinho para você falar baixinho para o pessoa que está do seu lado. O lugar que você está é exatamente o lugar que Ele quer que você esteja. Porque na hora que Ele quiser te tirar desse lugar, não tem rei nessa terra, não tem deuses nessa terra, não há ninguém que possa impedir. Está aí até agora porque Ele quer. Está exatamente no lugar que Ele quer. E nem sempre o lugar que Ele quer é o lugar que nós desejamos estar. É verdade. Nem sempre nós queremos estar nesse lugar de humilhação, nesse lugar de dor. Mas esse é o lugar que Ele quer. E se Ele quer, Ele tem desígnios para você aí. Ele tem coisas para você aí. E no tempo certo, mas eu sou escolhido. Calma! Porque no tempo certo Ele vai te tirar. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: essa noite a choradeira vai acabar. Diga assim: essa noite você vai aprender a glorificar os desertos que está enfrentando. O lugar onde nós estamos é exatamente o lugar que Deus quer que nós estejamos. Você queria estar em muitos lugares, você queria viver muitas coisas. Eu quis viver muitas coisas, mas eu precisei dizer muitos nãos. Anote isso: Deus tem para você exatamente o que Ele quer. Deus tem para você exatamente o que Ele quer. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem uma forma. Você está protegido. E as suas dores, elas podem aumentar, ou elas podem ser estancadas definitivamente. Mas nunca, escute isso, serão eliminadas. Pastor, o senhor acabou de falar, que loucura, que elas vão ser estancadas. E agora você está dizendo que elas nunca vão ser eliminadas. Você está passando mal, você vai no médico. O médico faz um diagnóstico. Por que ele faz um diagnóstico? Baseado na dor. Porque a dor diz para o médico que alguma coisa está fora do normal. Ela sinaliza dizendo que alguma coisa está fora do normal. Aí o que ele faz? Ele vai lá, te examina e fala assim: ah, está doendo onde? Aqui, ah, então tá. Você acha que é estômago, chega lá, é o rim. Está ruim, está com pedra, está com não sei o quê. Ele te dá lá uma medicação. Coloca você lá no soro. Põe lá, né, uma medicação para você. E daqui a pouco você está aliviado. Mas você vai ter outra dor. Talvez aquela você até seja curada. Talvez a sua apêndice não serve para nada, né? Não serve? Claro que serve.
Se não servisse, Deus não teria colocado. Deus não erra. Você tira, aí amanhã você sente outra dor, tem outra coisa, depois você sente outra dor. Sabe por quê? Porque as dores não podem acabar da nossa vida. Porque as dores nos ajudam a nos lembrar todos os dias que nós temos um Deus e nós temos um destino a cumprir. Deus agora prova para a humanidade que Ele nos ensina com dores. O que é isso, pastor? Deus é agudo, né? Deus é intenso. Fala para o seu irmão assim: Deus é intencional. Pode ser mais forte? Diga assim: Deus é intencional. Diz as Escrituras que o diabo está a rodear e se apresenta a Deus. E diz para Deus que Jó era fiel porque ele tinha tudo. Eu imagino Deus dizendo para Satanás: ei, Satanás, tira ele, leva ele para o deserto, porque eu estou deixando levar. Leva, porque não foi por obras. Ei, Gálatas, ei, Caioaba, nunca foi por obras, foi por um relacionamento profundo. Você entende isso? Nunca foi por resultados, nunca foi por chave, nunca foi por porta aberta, nunca foi por milagres visíveis. Foi porque Ele é o suficiente. Você entendeu? Você pode levantar a sua mão direita e diga assim: Ele é o suficiente na minha vida. Toca. Pode fazer, toca. Ei, anjos, tirem as proteções. Eu imagino Miguel dizendo: como é isso, Senhor? Tirem as proteções. Arranca. Imagina o inferno e começa a devastar, produzir dores das mais diversas. Começa arruinando a casa, começa arruinando a família, começa consumindo os filhos, começa tirando toda a questão econômica dele, roubando, acabando, destruindo tudo. E o cara está lá de pé. Falta o quê? Falta a integridade moral dele, falta a integridade física dele, porque a moral já foi destruída. Ele foi humilhado, ele está humilhado. Agora toca. E tem chagas pelo corpo. Aonde está isso na Bíblia? Tá. Mas eu imagino o Espírito de Deus dizendo para Jó assim: ei Jó, eu estou no deserto contigo. Ei Jó, eu estou nas dores contigo. Mas no meio das dores tu tem ainda muito para dar. Você está entendendo isso? Pastor, o que acontece? Ele não pediu para sair não. No lugar da dor, ele não pediu para ser curado não. Ele não pediu para ser restituído 7 vezes mais, como a gente gosta de cantar e falar não. Ele não pediu não. Mas no lugar de humilhação, no lugar da dor, ele disse: eu tenho algo da parte de Deus para dar. E ele começa a dar para os seus amigos. E à medida que ele vai dando para os seus amigos, Deus vai tirando o Jó do lugar de vergonha. E Deus começa a engrandecer a vida de Jó. Quero te dizer nessa noite, querido, para de chororô e começa a se levantar hoje, mesmo no lugar de choro, de abandono, no deserto, porque tu se está nesse lugar, é porque tu tem coisas para dar para Deus. Quantos foram para a fornalha? Tinham muitos? Quantos foram? 3. Quantos foram para a cova dos leões? Quantos foram lançados na cisterna? Quantos foram abandonados no cárcere? Quantos foram traídos? Tem muito, mas quem Deus separa, Deus não separa para o glamour e para o brilho. Deus separa para a batalha e para a vitória eterna. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: essa noite chega de choro. Você está enfrentando um tempo difícil. Eu imagino. Eu tenho as minhas batalhas. Eu tenho as minhas dores. Já enfrentei tantas. Você está enfrentando dores. Você está passando por muitos sofrimentos. Porque simplesmente você é escolhido. Tem um papel que só você pode, José, desempenhar. Tem um papel, Moisés, que muitos podem vir depois de você fazer coisas muito maiores que você, mas só você pode fazer.
Essa parte é tua da história. Eu falo isso para todos aqui nessa igreja, principalmente os líderes. Hoje eu dizia isso de novo, nós temos um papel. Nós temos um papel de levar essa igreja ao nível mais top que puder. E assim, não se espante. Esse nível vai ser o estrado dessa moçada que está chegando aí e vai levar a lugares mais altos. Que é isso, pastor? Meu irmão, eu não tenho a presunção de ficar aqui. Eu quero combater o meu bom combate. Eu quero fazer a minha parte com toda a minha força. Eu quero acreditar que a minha história, aquilo que Deus separou para mim, ninguém vai fazer no meu lugar. Você está entendendo isso? Dores não são para a nossa destruição. Sabe que Paulo estava trazendo com a igreja de Gálatas? Sacudindo ela, trazendo ela para a realidade. Vocês já enfrentaram tanto. Segura mais um pouco. Segura mais um pouco. E José, como é que ele aprendeu a segurar? Aprendeu a servir lá na prisão com excelência, ao ponto dele ser um homem de confiança da carceragem. Tu já viu o carcereiro ter a chave da sua cela? José tinha, porque a chave que ele tinha não era apenas da cela, era da transformação de todo o seu povo, de toda a sua nação. A chave da vida para o Egito e para os hebreus. Deus tem coisas lindas para fazer através da sua vida.